Olá! Bem-vindas e bem-vindos à nossa exploração de hoje. A gente tem em mãos um material bem instigante, viu? São trechos que contam a história do Thales Gomes, sabe? Da EasyTaxi e, mais recentemente, da G4 Educação. Isso aí. Vamos mergulhar fundo mesmo na jornada desse empreendedor. Ele saiu lá de Carangola, interior de Minas, e foi construir negócios com alcance global. Impressionante, né? Uma trajetória e tanto, sem dúvida. Então, o material que a gente analisou cobre bastante coisa. Desde o comecinho, origens humildes, aquela faísca empreendedora, sabe? Aí passa pela criação, pela expansão da EasyTaxi, que foi, uma das primeiras startups de mobilidade do mundo. Uma das pioneiras mesmo, exato. E vai até a fundação mais recente da G4 Educação, que é focada nesse conhecimento prático. A nossa missão aqui, então, é tentar destrinchar os momentos-chave, as lições que ele tirou dos desafios e o impacto disso tudo. Preparado para essa análise mais aprofundada? Com certeza. Acho que o mais interessante vai ser justamente rastrear como aquela inquietação inicial que as fontes mencionam não só virou um negócio concreto, mas como essa jornada toda evoluiu, né? Vamos dar uma olhada nas dificuldades, nas vitórias e, principalmente, que tipo de aprendizado a gente pode tirar dessa história para entender melhor o nosso ecossistema empreendedor aqui no Brasil. Ótimo. Então vamos começar pelo começo mesmo, Carangola, Minas Gerais. O material descreve o Thales não só como sonhador, mas como alguém com uma inquietude quase palpável, desde muito cedo. Mesmo num cenário com recursos, visivelmente limitados, a descrição que a gente tem é de alguém que já na adolescência buscava brechas, sabe? Testava ideias, tentava criar alguma coisa própria. Não era só sonhar, era quase uma necessidade de fazer. E esse ponto das origens é fundamental, eu acho. As fontes sugerem que essa experiência de fazer acontecer com pouco ou quase nada foi uma espera intensiva para ele. Exato. Não é só a falta de grana, entende? Mas a necessidade de desenvolver criatividade, poder de persuasão e uma leitura muito prática do que as pessoas ali ao redor precisavam ou queriam. Sim. Cada projetinho, mesmo os que falharam, e olha, com certeza muitos falharam, foi um tijolo ali na construção de uma resiliência, de um entendimento bem empírico de negócios. Exatamente. É aquela diferença clássica, né? Entre aprender sobre negócios, lendo um manual e aprender negociando com o fornecedor da esquina, entendendo caixa na unha, ouvindo não e tendo que achar outro caminho. Total. Essa escola da vida real, como o material dá a entender, parece ter sido crucial para ele desenvolver essa capacidade de identificar problemas e, mais importante, de arregaçar as mãos para buscar soluções que funcionassem, não só ideias bonitas no papel. E essa base prática, forjada ali na necessidade, muitas vezes resulta numa visão mais aguçada para oportunidades que outros, talvez com uma formação mais teórica, nem perceberiam, né? Boa observação. É a habilidade de conectar uns pontos que parecem desconectados e ter a coragem de testar hipóteses rápido, o que nos leva, naturalmente para o momento que realmente colocou o Thales no mapa do empreendedorismo nacional e internacional. Aí a gente está falando de 2011. O cenário tecnológico começava a esquentar, smartphones se popularizando, mas a ideia de chamar um táxi por aplicativo ainda era, quase ficção científica para a maioria das pessoas, né? Era muito inicial, muito. E é nesse contexto que surge a faísca para a EasyTaxi. Uma dificuldade pessoal dele mesmo, esperar na chuva, a ineficiência do sistema antigo. O material ressalta isso. A ideia nasceu de uma dor real, observada e sentida na pele. O que é realmente fascinante aqui, e as fontes destacam isso com bastante clareza, é o timing e a ousadia. A EasyTaxi não foi só uma das startups de mobilidade, ela foi uma das primeiras do mundo. Impressionante. Isso é muito notável. Identificar essa necessidade que estava ali, latente, e apostar numa solução tecnológica numa época em que o próprio conceito de app ainda estava engatinhando, demonstra uma visão pioneira. Tinha um risco gigantesco ali. Sem dúvida alguma. Ser pioneiro significa não ter mapa, né? Significa ter que educar o mercado, tanto os passageiros quanto os próprios taxistas, que deviam desconfiar muito da tecnologia. Imagina a resistência. Exato.
e lidar com a infraestrutura tecnológica da época, que não era a de hoje, né? O material não detalha todos os perrengues iniciais, mas a gente pode imaginar complexidade. E mesmo assim, a execução foi o diferencial. Só a ideia não bastaria. Não mesmo. E a velocidade da expansão que veio depois é algo que, olha, merece atenção. Os relatos falam de expansão para mais de 30 países. É muito país. Isso não é pouca coisa, não. A gente está falando de uma startup brasileira que nasceu fora do eixo Rio-São Paulo no começo e que, em pouco tempo, estava operando em culturas, idiomas, moedas e, o mais crítico, regulações completamente diferentes. Nossa! Cada país novo era um desafio novo de adaptação, de localização, de operação. Imaginar essa escalada é quase vertiginoso. Não é só traduzir o aplicativo, né? Longe disso. É entender o comportamento do consumidor local, as leis de transporte, a dinâmica da concorrência específica de cada cidade. Sei lá, desde capitais aqui na América Latina até mercados na Ásia, na África. O material descreve a Easy Taxi virando referência, mas por trás disso tinha uma máquina de aprendizado e adaptação a 1000 por hora. E como as fontes apontam corretamente, esse crescimento exponencial trouxe junto um turbilhão de desafios. Não tem jeito. Claro. O sucesso atraiu concorrentes com muito capital. A pressão dos investidores por resultado foi lá para cima. A complexidade interna da gestão explodiu. Gerenciar um crescimento nessa magnitude é, em muitos aspectos, até mais difícil do que começar do zero. Exige uma transformação da liderança. É nesse ponto que o material enfatiza que ele acumulou uma experiência valiosíssima. Não é só sobre gestão ou cultura empresarial na teoria, né? Não. Mas sobre tomar decisão difícil sobre pressão extrema com impacto global. Contratar e demitir em massa, levantar rodadas de investimento milionárias, negociar com o governo, construir e manter uma cultura coesa com um time espalhado pelo mundo. As fontes sugerem que foi uma verdadeira forja mesmo. Uma forja, perfeito. A liderança que você precisa para navegar nesse ambiente de hipercrescimento é outra, diferente daquela do começo. É preciso evoluir de um visionário que inspira um time pequeno para um arquiteto de sistemas, sabe? Capaz de criar processos que escalam, desenvolver novas lideranças, delegar de forma eficaz. Tudo isso tentando manter a agilidade e a cultura inovadora. A complexidade só aumenta. E lidar com investidores de venture capital, conselho de administração. Exato. A entrada de concorrentes gigantes como a Uber, outros players locais, tudo isso molda um líder de um jeito único. Essa experiência toda, bem intensa, parece ter sido o catalisador para o próximo capítulo dele. Depois da saída da Easy Taxi, um período que o material não detalha muito, mas que claramente teve reflexão, o Tales identifica uma nova lacuna no mercado brasileiro. Sim. Só que dessa vez, não no transporte, mas no próprio ecossistema empreendedor. Isso, e essa percepção é interessante. As fontes indicam que ele notou uma carência grande de conhecimento prático, sabe? E aplicável sobre gestão e, principalmente, sobre crescimento acelerado, o tal do growth. Faltava o como, né? Exato. Tinha muito MBA teórico, muito conteúdo conceitual, mas uma dificuldade real dos empreendedores e gestores em traduzir isso para o dia a dia do negócio deles. Faltava o como fazer, vindo de quem já tinha feito e enfrentado os desafios reais na prática. Percebe-se quase uma análise da própria jornada dele, né? Ele viveu na pele a dificuldade de escalar o negócio, aprendeu lições duríssimas e viu que esse conhecimento adquirido no campo de batalha era raro e pouco acessível para a maioria dos empreendedores brasileiros, que também sonhavam em crescer. Tinha uma demanda escondida ali por um aprendizado mais direto, mais conectado com a realidade da operação. Exatamente. E essa percepção não caiu do céu. Veio da rede de contatos, das conversas com outros fundadores, da observação atenta do ecossistema. Ele usou a própria experiência como lente para identificar essa nova dor de mercado e a solução, de novo, foi empreender. E assim a gente chega em 2019. Junto com outros nomes de peso do empreendedorismo brasileiro, ele cofunda a G4 Educação. A proposta central, como o material descreve bem, é ser uma escola de negócios radicalmente diferente, focada em práticas validadas no mercado, ensinadas por quem realmente construiu e escalou empresas de sucesso. Basicamente, uma escola de founder para founder. O diferencial-chave que as fontes martelam bastante é justamente esse.
A credibilidade de quem ensina não vem só do diploma acadêmico, mas da experiência comprovada na arena dos negócios. Sim. A ideia é conectar diretamente essa necessidade de conhecimento prático com a oferta desse conhecimento por quem trilhou o caminho, enfrentou as crises, celebrou as vitórias e aprendeu com os erros. É um modelo de aprendizado baseado na experiência vivida, não só na teoria estudada. O material também destaca a missão por trás da G4: democratizar o acesso a essa educação empresarial de alto nível, tirar esse conhecimento prático dos círculos mais fechados de grandes empreendedores e levar para um público maior de gestores, donos de negócios que querem não só sobreviver, mas crescer de forma sustentável, acelerada. É quase uma continuidade da jornada dele, mas agora o foco é capacitar outros. É uma evolução notável do próprio empreendedor, né? Ele transitou de criar uma solução tecnológica para um problema de infraestrutura urbana, mobilidade com a EasyTaxi, para criar uma solução educacional para um problema de capacitação e gestão dentro do próprio ecossistema de negócios, com a G4. Bem colocado. A mentalidade é a mesma. Identificar um problema relevante, pensar e executar uma solução inovadora, mas aplicado num domínio completamente diferente. Isso mostra uma versatilidade e uma capacidade de aprendizado contínuo impressionantes. E o impacto dessa nova empreitada já começa a aparecer nas fontes. A G4 Educação alcançou milhares de alunos, né? Empreendedores, gestores, e tem relatos de empresas que aplicaram o que aprenderam para otimizar a operação, melhorar a gestão, acelerar o crescimento. Sim. O Thales Gomes, nesse processo todo, vai consolidando a imagem dele não apenas como o fundador da EasyTaxi, mas como uma figura de referência em inovação, liderança e, agora, educação empreendedora. E se a gente olha para o quadro mais amplo, o que a gente vê é um reflexo e talvez até um impulsionador de um movimento maior no Brasil e no mundo. A valorização crescente do conhecimento prático, da mentoria entre pares, da troca de experiência real como complemento ou, às vezes, até alternativa à educação formal tradicional. Verdade. A história dele, como as fontes mencionam, acaba servindo de inspiração. Mostra que o sucesso individual pode ser transformado em conhecimento compartilhado, criando um ciclo virtuoso, né? É interessante pensar como o conhecimento que ele adquiriu naquela jornada difícil da EasyTaxi, com todos os desafios, concorrência brutal, pressão por resultado, expansão global complexa, não se perdeu. Não se perdeu. Foi, de certa forma, sistematizado e virou um ativo que agora é oferecido para outros que enfrentam desafios parecidos nas suas empresas. É uma forma estruturada de pagar adiante, o tal do pay it forward. Precisamente. E a autoridade do ensino vem dessa vivência. Quando um mentor na G4 fala sobre gestão de crise, não é só baseado em estudo de caso de Harvard, entende? Entendo. É baseado, potencialmente, na própria experiência de ter que demitir centenas de pessoas, ou de ter que pivotar uma estratégia sob pressão de investidor, ou de ter negociado uma venda ou fusão. Essa autenticidade, essa profundidade da experiência real, dá uma camada diferente de valor para o aprendizado. Então, tentando amarrar tudo isso, o que essa análise dos materiais revela para a gente? Vemos uma trajetória que começa com aquela inquietude e a recursividade lá no interior de Minas, floresce na criação de uma startup pioneira global com uma EasyTaxi, atravessa a tempestade dos desafios do hipercrescimento, da competição acirrada. Uma tempestade e tanto. E culmina na identificação de uma nova necessidade do mercado, levando à fundação de uma iniciativa educacional focada em impacto prático, a G4 Educação. É uma narrativa de constante adaptação, aprendizado e reinvenção. Sem dúvida. A essência que emerge desses relatos é a do empreendedorismo como uma força potente de transformação. Primeiro, uma transformação econômica e de infraestrutura com a EasyTaxi. Sim. Depois, uma transformação que busca ser mais social e sistêmica, através da disseminação de conhecimento prático e da capacitação de outros empreendedores com a G4. Essa passagem de fundador focado num produto para um educador focado em multiplicar conhecimento é um arco de maturidade muito interessante de observar. É como se ele tivesse primeiro resolvido uma dor externa do consumidor final, o transporte, para depois se voltar para uma dor interna do próprio ecossistema que o formou, a falta de conhecimento prático de gestão e crescimento. Negócios diferentes.
O legado, sugerem as fontes, não vai se limitar às empresas que ele fundou, mas vai se estender ao potencial catalisador que a G4 representa para o crescimento de inúmeras outras empresas no Brasil. Faz todo sentido. E isso, olha, nos deixa com uma reflexão interessante que vai até além do material específico sobre o Tales Gomes. Se esse modelo de identificar lacunas de conhecimento prático e preenchê-las com aprendizado baseado na experiência real de quem fez acontecer se mostrou tão eficaz no mundo dos negócios e gestão, onde mais ele poderia ser aplicado? Boa pergunta. Que outras áreas críticas, sei lá, talvez na saúde, na educação básica, na sustentabilidade, até na gestão pública, enfrentam desafios parecidos e poderiam se beneficiar de abordagens que tragam essa vivência prática para o centro do aprendizado? Fica aí a provocação para a gente pensar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Valeu!